também da Ambos, que vai apresentar os nossos convidados aqui no painel. Bom dia. Este segundo painel tem tipo intervenção em meio escolar. De facto, se atendemos à quantidade de horas que os jovens passam na escola, e embora tenha sempre atenção que eles chamam quantidade não é qualidade, mas quando a quantidade é desmesurada, de facto, algum impacto tem, com certeza, na vida dos jovens e das suas famílias, e, portanto, é este o tema para este segundo painel. Eu gostava de começar a agradecer aos intervenientes que vamos ouvir de seguida, e vou começar a apresentá-los. Michael Fillon, membro da Associação Francesa Contact, é responsável pelos programas de intervenção no meio escolar desta organização francesa, que tem 20 anos de existência e 18 delegações distribuídas pelo território deste país. E é deles que irá falar. Penso que ontem já foi feita uma apresentação sobre esta organização. Não sei se todos estiveram presentes, provavelmente o Miquel vai falar um pouco mais sobre esse aspecto. A Sónia Duarte Lopes, está aqui à minha esquerda, vai-nos falar sobre educação para a tolerância ou para a diversidade. É psicóloga na área clínica e coordenadora da APF Lisboa, TGSAB, responsável pela articulação com as escolas nos temas de educação sexual na região de Lisboa, com envolvimento direto na formação de professores e na criação de materiais pedagógicos interativos. Em terceiro, vamos ouvir Manuel Cortês Barata, que merece uma especial menção, porque é presidente da Federação das Associações de Pais Encarregados de Educação do Conselho de Lisboa. Sabemos como neste contexto a tarefa de passar a nossa mensagem é difícil e portanto, agradecemos a sua colaboração. A FAP-LX procura intervir como parceiro social junto às escolas públicas, privadas e cooperativas de ensino localizadas no Conselho de Lisboa, dos órgãos de soberania, das instituições e autarquias, de modo a facilitar o exercício dos direitos e cumprimentos dos deveres que cabem aos pais e encarregados de educação, como principais responsáveis pela orientação e participação ativa na educação dos seus filhos e ou educandos. Depois desta apresentação, eu lhe a Ana que lesse um pequeno texto introdutório. Sim, um pequeno texto apenas para situarmos a conversa, o que aqui vamos ter. A par da família, a escola é dos ambientes sociais com maior influência na formação da pessoa. Na escola, as crianças e jovens passam uma parte importante das suas vidas. Na escola aprendem as matérias que um dia os vão orientar pessoal e profissionalmente, mas também é na escola que se irão dar conta da diversidade, se irão questionar o confronto com a diferença, nem sempre da forma mais fácil. Na escola começam as primeiras experiências amorosas, mas infelizmente também, muitas vezes, as primeiras experiências violentas. Muitos jovens, durante o tempo escolar, são vítimas de bullying homofóbico e transfóbico. A Amplos e a Rede Exerco tiveram influência na introdução da não discriminação com base na orientação sexual e identidade de género, na última versão do Estatuto do Aluno, definido pelo Ministério da Educação e aprovado em Conselho de Ministros. A formação para a diversidade sexual e identitária em ambiente escolar é fundamental para a mudança das mentalidades. A Amplos quer um dia ser uma associação parceira ativa na luta contra todas as formas de discriminação em meio escolar. Queremos dirigir-nos sobretudo aos pais encarregados de educação para que os ambientes familiares se tornem inclusivos e formem crianças e jovens que não discriminem nem sejam discriminados e que cresçam a respeitar direitos fundamentais. Passo então a palavra agora ao Miquel Fillon. Bonjour, good morning. I won't be speaking Portuguese or Spanish or Italian. J'ai l'impression que entre anglais et français, j'ai un dilemme et maybe it seems everyone speaking French here also understands English.
which is not true the other way around, so... It's better that there is translation after you speak by João Miguel. Okay, It's so... French, it's your language, and then João Miguel makes a... They're actually both my languages, so it's up to you whether... My slides are in English. I was assuming that the conference would be in English. Okay? Je peux les messages forts, je peux les faire moi-même en français après, les refaire. Faire la langue. Okay. Is the presentation out then? No. Et ceux qui préfèrent le français. Alors j'ai aussi un traducteur qui m'aide. Donc si tu sens que le message passe pas, interviens. Et si des gens veulent, mon souhait n'est pas de ne pas être interrompu. Mon souhait est que le message passe. Donc si vous m'interrompez, je refais. Okay, everything's in English but the first slide, because IMS is what I'm representing here. Stands for Intervention en milieu scolaire, School Intervention. And I am coordinating the school activity in the Parisian group of Contact. As I said yesterday, Contact is actually a network of groups, not everywhere in France, and we'll see that this is can be a problem. But so Contact is a network of groups. Right. The general business for our school activity is to raise youth consciousness of discrimination, which includes homophobia. Depending on the local group, people will be giving more weight on homophobia. Sometimes we'll even publicize only that. I rather talk about consciousness of discrimination and understanding that precisely homophobia is not something special, it's a discrimination. Only on a specific topic. The consciousness we're trying to raise in the pupils is, first, it is a problem, because many of them don't think they're concerned, be it homophobia or discrimination as a whole. They don't necessarily think it's a problem or even know it exists. And it always takes the same mental path, regardless of what the targeted people are. It hurts everybody, not just the victims. And the important thing is to leave behind the idea that we can do something about it. It's not just an observation. The way we address this is normally 2-hour discussions with normal secondary and high school students, so 11 to 18 years old, on normal class hours, and discuss the issues with them, and actually, rather than discussing with them, is have them discuss the issue, have them talk, and be sort of more like moderators of the talk. So generally 2 hours, groups are normally 15 to 30 pupils, it could be obviously fewer or more. Different frameworks, so what I call framework is something like an outline with a beginning to the end of what people in the class will be doing with the children, more or less timed in sections. So different frameworks ready for volunteers to follow, and for proposals for the schools and people we meet in the schools, so we can
we have different topics we can talk about. So I think this comes on the next slide. Also, the main notion, or the starting point in, say, the message, but also in our history and contact, is discrimination. But obviously all sorts of related notions will be discussed. Rejection, insults, the weight of words, minorities. I'm only reading here. Maybe this needs translation. Don't hesitate to put your hand up if you need anything, because some things I would really like everyone to understand. All the way down to identity, which to me is the core, it's burning down to the core of the problem. Self-esteem, what's normality, the duality between individuals and groups, taboo and prejudice. I like this symmetry because I think taboo is something you don't say but is true, and prejudice is something you do say which is not. And having these two things in mind and coming in a class and thinking that you'll be fighting against both and you'll be confronted with both, I think is very empowering. Authentic and personal accounts of discrimination, that's also important. People also talk about themselves and give personal accounts of homophobia. It's not just a theoretical intervention. And I'll be coming back to this. A few credentials just before we start talking about the contents. We are one of the 3 only, unfortunately, organizations that are approved by the Ministry of Education. So this, in France, obviously abroad this doesn't really say much, but in France this is very difficult to obtain, and so it is a strong credential we have. Which allows us to bypass a lot of the rejection by some of the people in charge of schools and things. All volunteers are trained by at least one recognised course, as I said yesterday. We have 15 years of experience in a legally and socially changing world. My last slide is also about the evolution we've observed throughout the years. We do see it is a changing world, obviously for the better. And also we're regularly cited for any type of auditions that public institutions or public force will be, if trying to improve the law, will be cited for auditions, as we are the only the only non-profit organization that represents all sorts of families around homosexuality, well, the LGBT world, not just parents or gay parents, or we've got everyone, and our, as I said yesterday, the historical object of the association is the dialogue in the family. All right, a few facts and figures before, maybe this is less interesting than what we actually do, so I'll try and skip. Okay, not be too slow about it. Basically, more and more interventions, more and more demand. A slight exception is the last year. This comes after all sorts of, unfortunately, way too visible debate in the street by anti-gay radicals that manage to spend a huge amounts of money to bring people to Paris and claim that they have people behind them. Right, so this has frightened a few schools. We've been okay, and we haven't had too many cancellations and things like that, but other associations did. So I think this is also an effect of the ministry approval.
The point of this slide is not for you to learn the numbers of French departments, but rather only to show that many of them are white, which means that there's nothing there happening, because contact is not everywhere, unfortunately, and so we are very strongly dependent on local resources and demands. So there. This is the problem when government relies on local resources now. Now, a little background for practice. I think this is the most important slide if you are to consider doing similar activity in your state or town. First thing, so now we're talking about what we're thinking about what we do in classes, but what volunteers who do have in the background, okay, the back of their mind. First, always balance everything that's rational, general, legal, universal, that's debatable. Basically objective things. Or maybe philosophy, but in general terms. And the personal, something you feel, the perceived, the empathy. And believe me, or you don't have to, but if you take my word, the best consciousness raising I've seen always comes from sandwiching the escaping minds between a debate with logics and then making it feel real and felt. This, I think, needs to be always, and in this order. This is my feeling. People who only come with theory take the risk that some people will just be leaving the class saying, well, it's a theory. People who only do empathy, only call for empathy, people who only testify. Basically, yeah, that's you, but you know, I have a strong model in my mind and I'm not going to change that. So we need both. Same kind of balance. This needs to be rephrased in French. Or French? Portugais? Oui. Alors vas-y, dis ça, c'est important. En français? Em português. Português? Em português. O mais importante, como é que eu estava a dizer, que a Contacto, quando entra em ação com as escolas, o mais importante é as pessoas terem completa noção que quando estão a falar sobre os problemas, não é somente a teoria que importa, tem que ser algo vivido, algo sentido, algo muito pessoal, além da teoria somente, porque a teoria é somente teoria e requer casos práticos e vivências próprias e únicas. Mas ter um equilíbrio. So, basically, an idea of justice and an idea that it is lived and experienced. So the first one is obviously from volunteer training. There's all sorts of theories and trainings and things you can do about discrimination. And this gets you nowhere until you do the second part. And this is mostly brought to volunteers by support group participation. We hear all sorts of testimonies and personal accounts, and this feeds our resources for making things look real and not just theoretical. Other types of balances that are, I think, important. So these three continuums here, repeat, continuums. Child-parent, actually this might, okay, no parent is not a child, but not everybody is a parent. Male-female, this is obviously to us a continuum. Gay-straight as well.
But this type of representativeness, if we are to deconstruct that things are too simple, it's good to have, try to represent all sorts, everything along the line. So if we can have, also for the testimonies, having a child and a parent is interesting for the intervention. So try to have, there's always two volunteers in the class. Try to have not just two similar profiles, so that any message that is delivered cannot be just assigned to the fact that that's you and that's it. Okay, this slide is taking time, but I think this is the core of, for anyone who wants to do the same. 4 postures. This is also a theoretical background, which I think is very powerful when talking to classes. 4 postures related to discrimination. One is the manipulating, attacking, and even victimizing when wanting to protect. If I want to protect myself, I start victimizing. Otherwise, I attack, manipulate, use the discriminating system to my public advantage. This is one. This is usually the attacker. Obviously, the usually victim will be the one feeling alone, bearing the whole difference on them, and it's just the way things are, that I'm different and things won't change. It's written here that I'm different and I'll be suffering from all the attacks. The obvious two, an attacker and a victim. Now, the most important is in number, is the witness, the one standing by, and the one not necessarily relaying. That would make him one of type 1. The type 3 here is the one who is, not knowing it, relaying because not saying anything. How will the victim think that it's normal if everyone would stand up for them? That is the witness, and I need to, and I feel, I remember the very first sentence of the film we have seen last night was a quote from Martin Luther King, who was visionary by saying precisely that. We will not remember the insults of our enemies, but the silence of our friends. That's what it's all about. And if we do a little more theory, and I'm giving you just the result of it, there is a 4th posture, the one that we need to get out of this evil triangle, is the one who is witnessing or experiencing, never mind, but who is acting, reacting for the sake of all, not just them, not just the victim. Obviously, it's the sake of all. So basically, making the type 3, making the witness feel guilty, and making the victim feel in his right place in this world. That's the one we all want to be. So, another thing people have in mind, is this okay? In English only? We need... So, the last point here is more tips for people in schools. Make sure you leave behind a definition, examples of forms and consequences of what discrimination is. So definition, difference in treatment of a person. This is rooted in the French law for that matter, so this can be adapted. Also legal facts. Kids are very much interested in the notions I've put there. Sexual consent. Rape can be in a married couple. Sexual consent. Law against discrimination, i.e. it is illegal to discriminate. It's not just bad.
discussion and testimony, as I said, for the point of the first bullet there. And also happiness. Don't just be someone generously making poor people feel good. We are all human, so we all should inherently feel good. Right, in other words, make you play a little game we do with the kids. Obviously this is biased because you've had my first words, and also you are not 15 years old for most of you. And also this will not be debriefed properly, and etc. But it's still one example of something we do with the kids, and I chose it because it only takes 2 minutes for the most part. The idea here, and he knows the rules already, and he's saying them in Portuguese so everyone can, so no one is left behind. Normal or not normal? I am asking you to raise your hand if what you see is normal to you. Take it down if it is not. No other options. So you are asked to take a stance on what you see. You will only have 2 or 3 seconds, 4 seconds on each picture. Okay? There's only... Better to say Portuguese now. Yes, and there's only about 10 of them. And, okay. Vamos então dar exemplo, fazer um pequeno jogo sobre o que é normal, sobre tudo o que foi dito, sobre o que é normal ou não é normal. Um jogo muito rápido, tem basicamente 4 segundos para decidir sobre as 10 imagens que vão passar, sobre o que é normal e não é normal. Se acharem normal, levantem a mão. Se não acharem normal, deixem a mão para baixo. É um jogo muito rápido, não é para se discutir após este pequeno jogo que a Contacto faz, em todas as escolas, não é para se discutir sobre isso, mas é só para se refletir sobre isso. Yes, I forgot this part in English. There'll be no discussion, no commenting or judging. E não há comentários nem julgamentos. And only one exception is the last slide. You'll be raising your hand to answer yes, there'll be a question. I can hear some comments there. That's an easy one, isn't it? Now the question. This is the moment where you usually make it not 3 but 5 seconds, and after 5 seconds I go. And some of the hands come up. So, the point here, usually the first thing I say after that is, the first thing I can tell you is that I saw very few people systematically raising or not raising their hands without looking at what people might think of it, without hesitating if they're the only one. So the first thing, and this is an introduction for the whole 2-hour session with the kids. This is high school kids. Okay, introduction, because there's something about citizenship here, I think, is it is okay to be the only one against everyone. If you have a reason to think what you're thinking, then you can express it. We have...
established the rules together, which I haven't done here, but we'll be respecting each other. There's no judging, and you'll have then all the opportunities you want if you want to argue. And it is okay to change your mind. Basicamente, as ilações deste jogo, segundo Michael, foi que notou que muitas das respostas ou algumas das pessoas, antes de levantarem ou não levantarem a mão, olharam para o lado para saber o que é que o grupo, vamos dizer assim, o que é que o grupo iria fazer. E o que ele quer dizer é que está certíssimo, isto são questões de cidadania, e está certíssimo nós irmos contra um grupo inteiro ou uma sala inteira, e que temos sempre a hipótese de poder, depois de levantar a mão, voltar a baixá-la. Ou seja, temos todo o direito de ir contra um só grupo, mas temos também todo o direito de mudar de opinião. E o que ele notou é que houve algumas reações em que as pessoas, antes de decidirem se era normal ou se não era normal, se olhou para o lado para ver qual era a tomada de resposta de cada um ou do grupo num todo. Okay. So, quick on the second point, because the actual, obviously the point of discussion after this is, you've all answered, sometimes with very strong opinions. Something is normal or not. What did you mean? Okay, this is the point. Now to discuss what is normality. Everyone even here has not even questioned the question. What is normal? Everyone can be right or wrong. People usually mean different things. So the game after that is to find synonyms and to never use the word normal again. O centro da questão aqui é que o que Michael quer dizer é que a maior parte das pessoas não foram mesmo ao cerne da questão, que era o que é normal, o que não é normal. O que é normal para um pode não ser normal para o outro, e o cerne da questão é que não se pode usar a palavra normal num todo, em global, porque o que é normal para mim pode não ser normal para ele, ou vice-versa. E é aí onde se quer chegar, e é isso que o Contacto faz no início, em todas as escolas, quando vão às escolas, é isso que eles tentam mostrar às pessoas. And what I meant precisely is normal para mí no es normal para él is because we mean different things, not because all opinions are valuable, but also because sometimes I mean it's normal because hey, it's legal, and the other one says, but hey, I don't like it. Okay, so this is very important, is to find the different synonyms. Sometimes it's just, hey, it's like the bear thing, the bear licking the person's cheek. I thought was interesting because some people said, okay, it's normal. I said, in what way is this normal? They think, I don't think it's usual at all. And this was my choice for the picture. And so usual is one synonym, legal is another, the majority is another. There are plenty of synonyms, okay? Morally acceptable is another. And this is one I personally always want down on the board, because we're with kids and everything goes on the board. And then I draw a line, because there is a qualitative difference, something by nature, by essence, that is very different between arguments that are objective and those that are subjective. Some arguments will have the power to convince, others not. They just need to be respected, but will not convince anyone, because they are subjective by nature. And this is the way I can also easily, in the whole rest, because that is the fear of every volunteer, is what do I do against religion? Don't do anything against religion. Isolate it as a subjective belief. It has not the power to convince. That is, okay, we have the room to say that in France very easily, because there is a strong idea of secular state in France and secular school. So religion is all right, but it's private.
And this is one way, but there are many reasons to separate objective and subjective. And so, okay, I think I'll finish here. I have 2 other slides, but I'm over time, and I think I've made my major points. So thank you very much. Bom dia a todas e a todos. Antes de mais, agradecer o convite que foi dirigido à APF para estarmos aqui presentes e poder falar um bocadinho sobre o trabalho de educação sexual. Este microfone não está a funcionar. Fala mais perto. Está melhor? Muito bem. Pronto, agradecer acima de tudo e acima de tudo também dizer o gosto que tive em poder pensar neste desafio e pensar no que eu vos gostaria de dizer relativamente ao trabalho de educação sexual. Eu ainda estou aqui um bocadinho a pensar em tudo o que foi dito e por isso até desconcentrei no que tinha para apresentar. Eu quando fui desafiada em preparar esta apresentação, achei que se calhar o resumo do que eu vos gostava de falar tem um bocadinho a ver com esta dualidade entre a tolerância e a diversidade e que parece-me que é um bocadinho, porque isto já foi sido falado ao longo da manhã, de alguma maneira construir também aqui algum pensamento sobre esta dualidade, no fundo. Começava só por falar da APF. A APF é a Associação para o Planeamento da Família, que é uma IPSS que foi fundada em 1967 e acima de tudo, dizer-vos que existe um pensamento global em torno da saúde sexual e reprodutiva que faz que haja uma grande diferença e um grande debate político e estratégico relativamente aos temas da educação da saúde sexual e reprodutiva. E esse tema de base tem a ver exatamente com o respeito pela escolha. A APF é um movimento pró-escolha e isso quer dizer que respeitamos aquilo que são as opções individuais de cada pessoa individualmente sobre os temas de direitos e saúde sexual e reprodutiva. Estamos agregados à IPPF, que é uma organização internacional que no fundo também baliza a missão e que baliza também as estratégias. E dentro da APF temos uma estrutura nacional, com uma sede nacional em Lisboa e depois com 7 delegações espalhadas por todo o país, 5 no continente e depois mais os Açores e a Madeira. Os Açores numa pequena vertente ligeiramente diferente, pronto, já ter a sua autonomia, mas no fundo também estar agregados à APF. Esta intervenção das delegações permite levar o trabalho para o terreno, ou seja, depois no direto, nas escolas, nas partes das clínicas, na parte de todo o atendimento, são as delegações que no fundo estão no terreno. O que é que a APF pretende? É apoiar as escolhas livres e conscientes no âmbito da sexualidade e planeamento familiar. Trabalhar estas temáticas implica, de facto, o trabalho sobre igualdade de género. As estratégias têm exatamente a ver com um empenho muito grande por parte da APF no tema da educação sexual e promover a formação dos profissionais em outra das estratégias. O que está na base disto, ao contrário de outras APFs espalhadas por outros países, é que sempre olhámos como uma forma de autonomização dos outros, ou seja, nunca quisemos, no fundo, ter um monopólio da educação sexual. Queremos muito ensinar, ou poder discutir, ou poder refletir, mas sempre numa ótica de autonomização, ou seja, que as escolas tenham competências para o fazer, que os professores sejam capazes de o fazer, os profissionais, e que, de alguma forma, passemos depois a outros objetivos novos, deixando estes já mais resolvidos e mais orientados. O tema dos jovens, do risco e o tema da LGBT têm sido, apesar de tudo, prioridades. E porquê? Porque são grupos com alguma vulnerabilidade e por isso a necessidade e a pertinência de trabalhar com eles. Isto prende-se porque durante o período da juventude há toda uma nova experiência e toda uma, se calhar, pouca noção às vezes de algumas consequências na experiência sexual. Há também, na altura da juventude, também algum deslocamento, nem sempre estão em contextos mais familiares, vêm estudar para outras zonas do país. Há toda uma novidade, todo o início de uma vida que às vezes pode levar a algumas precipitações e daí a necessidade de trabalhar preventivamente com os jovens. À parte disso, há também a noção de que os jovens são futuros decisores e por isso a importância de também começar a refletir com eles temáticas que se vão refletir depois também no futuro. Especificamente sobre as temáticas LGBT, a tal que já foi referido e também é constatado por nós o aumento da vulnerabilidade pelas questões do acesso, ou seja, a dificuldade ou o receio de exposição devido a uma situação que sentem como má recebida pelas outras pessoas, poderá levar a inibir a ter acesso à saúde. Isso, a questão do acesso, é fundamental no nosso trabalho. Trabalhamos acima de tudo para criar condições de acesso a todas as pessoas, todos e todas.
A prioridade da advocacy passa exatamente pela advocacy, muito nesta lógica de empoderar os jovens no sentido da sua afirmação, no sentido de lutar pelos seus direitos. Pronto, através para nós sempre muito importante a temática sobre a educação sexual, sobre a igualdade de género. Pronto, isto na perspectiva que a APF é uma associação que não é uma associação LGBT, por isso a nossa abordagem é sempre uma abordagem mais global e a forma como nós introduzimos os temas LGBT acaba muito por sair da discussão do que é o género, não é? E de poder perceber um bocadinho todas as linguagens que lhes estão inerentes. Eu queria só ainda referir, por parte da IPPF, há a Carta dos Direitos Sexuais e que é uma carta fundamental no que diz respeito a nos orientarmos e eu penso que é uma carta que é muito útil até para todas as instituições, no fundo, que trabalham sobre estas temáticas, porque de uma forma também organiza muito temáticas dentro da dignidade humana, não é? E do respeito pelas pessoas. Pronto, o que é que tem a ver com a nossa modalidade de intervenção? É exatamente retirar ou demonstrar os níveis de invisibilidade relativamente às formas de exclusão e também às formas de violência, referindo também aqui um bocadinho o que foi dito antes, e reconhecer a diversidade como um bem humano. É outra das estratégias que apelamos muito. O trabalho sobre a igualdade de géneros, não é? Que é desmontando os atributos estereotipados dos comportamentos, não é? Do feminino e do masculino. É muito importante também para nós um processo de construção de valores e atitudes face à sexualidade, muito numa lógica de educar para a flexibilidade, ou seja, tudo o que tem a ver com discutir os opostos e integrá-los como coisas que até podem coexistir, discutir muito na perspectiva de que eu posso ter valores, mas a outra pessoa também, e a escuta e a aprendizagem e a argumentação são estratégias muito importantes, que eu posso ter uma posição, também como já foi dito, mas que posso mudar a minha posição e é aqui que nós fundamentamos muito o nosso trabalho, queremos muito que haja mudanças de compreensão e mudanças de aceitação e esta lógica de olhar para a sexualidade e para a educação sexual como processos transformadores e que estão em contínuo, são estratégias para nós muito importantes. E pronto, e sempre com base nesta ideia das escolhas e o respeito pelas escolhas e pelas não escolhas, não é? Também um bocadinho em oposição, assumir que os processos podem ser errantes e que não são propriamente falhas humanas, ou seja, muito a lógica do respeito por aquilo que também não correu bem e que também são processos de aprendizagem, que não tem que haver um julgamento que no fundo condiciona a vida da pessoa, pronto, para o resto da sua existência. E no caso das questões LGBT, através muito do respeitar esta escolha de assumir a identidade e de afirmar, não é? de publicamente. As estratégias com as quais trabalhamos, pronto, aqui reforçava aqui também um bocadinho o trabalho que tem sido feito pela APF. Eu ainda ontem referi a isso. Se inicialmente a nossa estratégia teve muito a ver com as questões do trabalho com profissionais de saúde e do planeamento familiar, em todo o mundo se percebeu que não podia ser só informar. Havia de facto muitos comportamentos e muitas atitudes que tinham que ser mudadas e trabalhar na educação era fundamental e estratégico. Por isso, de muito cedo, quase nos primórdios da APF, que se começou rapidamente a trabalhar com as escolas, com a educação e tivemos sempre um papel muito próximo junto do Ministério da Educação para influenciar todas essas políticas. Durante muito tempo tivemos até parceria com o Ministério da Educação para ir a todas as escolas e poder fazer essa sensibilização. A posteriori, com documentos escritos sobre linhas orientadoras, materiais que publicamos, enfim, é um tema que é constante e que estamos sempre muito preocupados. E acho que o resultado disso é a lei mais recente relativamente à educação sexual, que é de 2009, a Lei 60, e que traz uma das grandes vantagens em relação até a quase toda a Europa, que é de facto uma legislação muito clara sobre as questões de educação sexual. Permite-nos dizer claramente que já não é uma questão de sensibilização, é da lei. Os jovens têm direito a ter educação sexual em contexto escolar. São dadas cerca de 6 horas obrigatórias até ao segundo ciclo e terceiro e secundário com 12 horas obrigatórias. O que é que tem vindo a acontecer ultimamente? Sentimos que a escola tem se aproximado muito mais por estratégia política daquilo que são as áreas disciplinares, o português e a matemática, que são centrais na educação na escola, e por outro lado uma desvalorização muito grande daquilo que eram as áreas não curriculares, desenvolvimento cívico, que são absolutamente desprestigiadas dentro do currículo escolar, secundarizadas.
e que era onde era possível fazer todo este trabalho. Por isso mesmo estamos preocupados, na medida que esta nova estratégia não implica uma escola mais global, implica uma escola que está a setoriar mais os alunos, a criar muito mais diferenciação e a preocupar-nos depois nestes contextos da sexualidade. E por outro lado, sentimos que, isto referindo a um estudo que foi apresentado no final do ano letivo pela professora Margarida Gaspar de Matos, que fez um levantamento sobre como é que estava a implementação da educação sexual e escolar, de facto há muitos dados positivos. 50% das escolas responderam e essas que responderam, de facto, afirmam fazer educação sexual. Preocupa-me o que é que se passa com os 50% que não responderam e preocupa-me também, porque a resposta era voluntária, e preocupa-me também o que é que, daquilo que se diz que se faz, o que é que efetivamente é elementos transversais de educação sexual, o que é que efetivamente é feito com respeito àquilo que é a participação dos jovens e não só na transmissão dos conhecimentos, e aquilo que é feito fora do contexto da biologia e muito mais no contexto afetivo, que é o que nos interessa. Pronto, deslocar isto tudo para a transversalidade e para os elementos afetivos. Ainda assim, muita coisa foi-se mudando, não é? Nos últimos tempos. Acho que não podemos dormir sobre o assunto, achar que está tudo feito, mas há aqui indicadores muito importantes para se continuar a trabalhar. Ainda sobre estratégias, pronto, paralelo com estas questões da lei e da aplicação, o que é a estratégia da APF, no fundo, em trabalhar? E que é um desafio, de facto, pensar como é que em tão pouco tempo podemos fazer mudanças de comportamentos e de atitudes quando estamos com os jovens. Por isso, o que gostamos muito de pensar é que há muito respeito pela curiosidade que eles possam trazer e daqui fundamentar toda a área mais participativa, da discussão. E mais do que haver respostas imediatas às perguntas que nos são dirigidas, é muito mais a capacidade de saber perguntar e de ajudar a pensar. Pronto, é devolver perguntas, é pô-los no sítio em que as dúvidas surgem e que a bola continua em jogo. Não dá uma resposta fechada e determinada para aquele assunto. Eu própria estou a aprender quando estou com eles e a ouvir a perspectiva deles obriga-me, de facto, a também refletir se a minha será a melhor perspectiva das coisas, não é? E é esta troca que eu acho que é muito importante e muito pertinente. Resumindo, de alguma maneira, é isto que nós também tentamos transmitir quando trabalhamos com a formação de profissionais, é desligarem-se da importância dos conhecimentos e dos conteúdos. Isso é, de facto, importante. As pessoas mais esclarecidas também tomam melhores decisões, mas não pode ser a única ferramenta de trabalho quando estamos a trabalhar em esclarecer e ajudar a pensar e a promover, de alguma forma, a autonomia dos jovens, não é, em torno da sexualidade. Eu ainda queria muito dizer, que fiz um esforço muito grande para não me esquecer de dizer, e ainda bem que me lembrei, que não sentimos nada que o nosso trabalho em oposição, por exemplo, àquilo que a Rede Eco faz quando vai às escolas. Muito pelo contrário, é de facto um trabalho muito em complementaridade. Sentimos que de facto as questões da sexualidade não nascem ensinadas. Todos nós, independentemente da orientação e independentemente das escolhas, temos que ter um processo de aprendizagem. É muito importante haver referências de pessoas que se são identificadas como iguais ou que podem ser elementos que nos ajudam a pensar e a aprender. A estratégia da APF é complementar um bocadinho tudo isto, porque a nossa abordagem é sempre numa lógica de não abordar esta temática à parte, é sempre numa lógica de introduzir esta temática a cada frase que se diz. Por cada coisa que é observada, nós próprios nos obrigamos a introduzir os outros que não estão a ser referidos e as outras que não estão a ser referidos. Isto faz com que as temáticas não tenham um pedido à parte, não sejam um problema que a escola identifica, não sejam aquele outro assunto que ninguém quer tocar. Não, ele está presente em tudo o que nós falamos, em tudo o que nós dizemos, em todos os materiais que publicamos. Temos tido sempre esse esforço. Não só nesse sentido, como também no facto de a própria APF também participar no ativismo LGBT como uma forma também de nos rodearmos, não é, das temáticas e das discussões que trazem, como também de nos ligarmos a pessoas muito pertinentes na direção, por exemplo, Eduardo Ferreira, que já esteve na nossa direção, também muito para trazer este debate, e também de ser obrigatório para nós a inclusão dos jovens na nossa direção, ou seja, é obrigatório, nós, dentro dos nossos estatutos, na direção de cada delegação e da direção nacional, temos que ter uma pessoa abaixo dos 25 anos, exatamente porque é novamente uma outra forma de pensar que nos obriga, no fundo, a não ter
rigidificação, uma cristalização, não é? nas nossas atuações. Pronto, é a mudança de comportamento que nos baliza, é o enfoque em estratégias de prevenção que não abordem a perspectiva do medo, ou seja, nunca por dizer isso é mau, isso é prejudicial, mas muito o que é que se pode fazer em saúde com critérios de respeito, com critérios de promoção, de prevenção. Muito esta lógica também de ajudar a pensar e sempre pronto, no que se pode fazer na relação e não no que é proibido, não no que não se pode fazer. E isto é muito porque algumas técnicas, no fundo, de passar esta mensagem de medo podem ter uma leitura diferente por parte dos jovens, não é? Que pode ser a leitura de que se é proibido, então eu vou desafiar, não é? Eu vou experimentar e correr riscos. Pronto. E é exatamente isso que não se pretende. É uma tomada de consciência para uma escolha que seja a melhor possível para a perspectiva da pessoa. Pronto, na inovação tem a ver exatamente com o empenho que temos na construção de materiais. Ultimamente muitos materiais são sempre interativos, uma lógica de chegar a mais jovens e de ter estratégias diferentes. E na parte da educação, como eu já vos tinha dito, é de facto retirar o capítulo à parte e incluir todas estas temáticas como uma constante na nossa abordagem. É reforçar, se calhar, um bocadinho todas estas ideias das transversalidades do tema, da intervenção junto da população, abordando explicitamente o tema, a participação no ativismo, pronto, acabam por tudo ser maneiras de, no fundo, nos aproximarmos de toda esta temática. Eu se calhar, só concluía a dizer que o que nós pretendemos é, de facto, incluir esta temática e deixar de ter a temática de uma tolerância sobre as áreas LGBT. Para nós, esta ideia de tolerância exclui as pessoas da problemática, exclui as pessoas, ou melhor, não queria dizer da problemática, exclui do debate, não é? Exclui e faz sectoriar estas várias opiniões. A perspectiva é sempre muito de que a diversidade é um bem inigualável e é por aqui que achamos que devemos ir e que devemos continuar o nosso trabalho. E é tudo. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Eu vou começar por confessar uma coisa. Estou em pânico. Estou em pânico, não é tudo de falar em público. Tenho feito já algumas vezes. Estou em pânico porque estou perante pais atentos e preocupados com os seus filhos. E depois estão ilustres oradores, tanto neste painel como no anterior. Eu vou falar com um pai que há uns anos atrás, quando a filha mais velha foi para a escola, ele disse: eu vou tomar uma decisão, vou acompanhar o estudo da minha filha, procurando dar uma melhor educação. E como ela foi para uma escola pública, vou colaborar vou contribuir para melhorar a escola pública, dentro do pouquíssimo que eu posso dar. Eu estou no movimento associativo de pais vai para 13 anos, umas vezes mais ativo, outras vezes menos ativo, e estou na FAPLX, sou um dos fundadores. O que é a FAPLX? A FAPLX nasceu há 6 anos, nasceu da vontade dos pais, alguns das associações de pais de Lisboa, em criar um órgão que viesse congregar as associações de pais de Lisboa, que não existia no Conselho de Lisboa. É um trabalho que tem sido muito árduo, é um trabalho que tem dado muito gozo, é um trabalho que sofre de uma doença que faz lembrar uma canção dos de Olinda. Vou andando, que eu já lá vou, hoje passou-se isso comigo e vi andando, os outros não apareceram, mas estou aqui para vos falar de um tema que é de alguma maneira que lutei por ele, ou seja, eu como pai reivindiquei junto do poder político, em determinada altura, a educação sexual na escola. E posso dizer que o que temos foi muito bem feita a lei, mas é muito habilidosa. E dá por isto que a doutora acabou de dizer há bocadinho, 50-50 de participação.
Eu tive alguma preocupação em fazer algo que vos chegasse na minha apresentação de uma maneira simples. Mas quando acabei, fiz 15 ou não sei slides e assim, está tudo mal. Mas como já eram meia-noite e pouco de ontem, assim, não vou fazer outra coisa, vou avançar com isto e vou seguir um lema que eu sigo nestas coisas. É um problema nacional. Ninguém conhece as leis, ninguém sabe o que é que tem direito e o que é que deve reivindicar. Em várias coisas na vida, em Portugal. E então, como tal, vou dar-vos a conhecer a legislação sobre a educação sexual. E, sem querer ser seca, para estar a andar para a frente, sem vos quedar nenhuma seca, e porque o doutor até já falou de algumas coisas que eu ia falar, vou ser muito rápido e espero não chegar a demorar 15 minutos na minha apresentação. Eu vou falar da organização legal, vendo a legislação e vendo um pouco a história, o caminho, o tempo que se levou para chegar ao sítio onde chegamos hoje, onde estamos hoje. Do funcionamento e depois de alguma experiência. Porque o vosso problema, ou o problema de alguns de vós, pais, a nós, associações de pais, das escolas, muitas vezes não nos chega. Chega-nos muitas vezes como um problema de bullying. Que a própria escola se recusa a dizer exatamente o que é. E são depois aqueles pais mais abertos, ou então algum filho que chega à casa e diz a um membro da associação, e numa reunião da direção ou dos órgãos sociais, diz: epá, está-se a passar a turma tal, este problema com o aluno tal. Portanto, é para vocês verem que há alguma dificuldade da nossa parte, das associações de pais, também lidarmos com isto. Eu queria aproveitar este tempo de antena só para vos dizer duas coisas que é um problema que nos está a afetar todos os pais e todos os portugueses. A escola pública está a ser seriamente destruída. Eu, simpatizante do Sr. Ministro, que levei até à escola onde estava uma das minhas filhas, vejo que ele está a ser pior que os outros no passado. Nós corremos o risco no dia 15 de outubro, um mês depois de iniciarem as aulas, ainda não haverem aulas. Alguns alunos ainda não terem professor, que é muito preocupante. E isto estou a dizer, vocês mais à frente vamos falar e vamos ver aqui determinados aspectos que têm a ver com tudo isso. Esta coisa da educação sexual sempre foi um tabu muito grande para uma parte substancial da sociedade portuguesa, que em determinada altura bloqueou isto. Bloqueou, ou seja, as coisas saíam, mas depois há sempre um decreto regulamentar, há sempre uma norma para regulamentar, e que depois foi protelando. E se vocês repararem, em 2005 foi aprovado um despacho onde se falava reafirmava os princípios orientadores das conclusões dos relatórios no que se refere ao modelo de educação para a promoção da saúde, onde entrava também a questão da educação sexual. Mas depois, só em 2007, é que foram definidas as linhas orientadoras para o professor da área temática da saúde. Reparem bem que, para os políticos, a questão educação sexual, e eu ponho aqui de propósito, educação para a saúde entre comas, vender, e passo o vender também entre comas, a questão da educação sexual, politicamente, também era cara. Porque havia uma força, ou existia forças da sociedade portuguesa que não permitiam. Foi, com todos os defeitos e virtudes, nos governos do engenheiro Sócrates, as coisas se desenvolveram. Em 2009, aprovada uma lei, Nossa da República, a Lei 60 de 2009, e em 2010 sai uma portaria a regulamentar essa lei. Eu recordo quando saiu a portaria, quando finalmente entrou em vigor a lei, eu tinha pais em pânico a telefonar-me o que é que ia acontecer aos filhos, se iam ter aulas, como é que eram as aulas de educação sexual e como é que era. Claro que aí, com a colaboração do Dr. Daniel Sampaio, lá na escola onde eu era presidente da Associação de Pais, eu tinha a minha filha, na José Gomes Ferreira, em Benfica,
esclarecemos os pais que não havia nada de ter medo de nada, não ia haver preservativos à porta da escola a entregar, se quisessem as crianças obter, os alunos obtê-los, obtinham-os em qualquer lado. Portanto, para verem aqui o tempo, depois isto aqui de propósito, o tempo que estas coisas também demoram. Apesar que em 1984 saiu uma lei de educação sexual e planeamento familiar que impunha que os programas escolares deveriam incluir a temática da educação sexual, portanto, através do conhecimento científico sobre anatomias, fisiologia, genética e sexualidade humanas. Mas, reparem bem, o tempo que vai de uma coisa para a outra, porque depois, também politicamente, as coisas podem mudar o partido, as coisas voltam à estaca zero novamente. E é nisso que outras coisas é infelizmente. Há uma coisa que também há bocadinho se falou aqui no painel anterior, e que eu achei graça, porque também foi uma das coisas que vi. Isto vem da Constituição. A educação dos filhos. O direito português concebe que a educação dos filhos como um poder, um dever atribuído aos pais. Logo, o centro dessa educação será a família. E será a ser desenvolvido pela família. Eu recordo de ter participado em debates onde havia grupos de pais que diziam: eu não quero que o meu filho tenha aulas de educação sexual na escola. Se ele tiver aulas de educação sexual, ele não vai. Eu não quero que ele vá. Eu em casa tratarei de lhe dar de educação sexual porque eu entender. Portanto, este problema existiu. Claro que isto depois melhorou o seu tempo. E foi evoluindo. A Lei 60 de 2009 começou por ser aplicada em 2009, 2010. Eu, por acaso, escrevi isto, mas depois já estava na horizontal e estava a pensar, acho que foi no ano a seguir, porque em 2009, 2010, a portaria saiu em abril de 2010. E foi no ano 2011, 2012 que ela se aplicou. Peço desculpa, mas a gente segue o que está nos decretos e depois começa a pensar e vê que é algo que estava... portanto, nem tudo é correto. Os objetivos. A lei, eu posso dizer que a lei é isto, frente e verso, tem 14 artigos, é uma coisa muito simples, só que é muito bem feita, porque é muito habilidosa. No sentido de poder permitir é que um agrupamento de escolas, a direção de um agrupamento de escolas, não promova, e temos 50% que não o fazem, não promove a educação para a saúde, onde está também a educação sexual. Portanto, para o legislador, os objetivos visavam contribuir para a melhoria do relacionamento afetivos e sexuais entre os jovens, contribuir para a redução de possíveis ocorrências negativas decorrentes de comportamentos sexuais, portanto, os problemas que aconteciam imenso, e acontecem, de gravidezes muito jovens, e às vezes por alguma, ou na maior parte das vezes, de ignorância da parte dos jovens, de não saberem também proteger. Portanto, e era para, havia aqui um princípio, como eu dizia, o princípio está muito bem concebido e os objetivos estão claros. Uma coisa que para mim é muito importante é que esta lei diz expressamente que é aplicada em todos os estabelecimentos da rede pública, bem como nos estabelecimentos da rede privada, cooperativa, com contrato de associação, de todo o território nacional. Isto é importante, que esta questão com contrato de associação, que é uma coisa que está aqui, parece que ninguém liga, podia permitir que uma instituição, eu não tenho nada a ver, sou católico, não sou praticante, mas uma instituição religiosa podia entender, não uma escola, um colégio, podia entender que não deveria dar a educação para a saúde, incluindo a educação sexual. Mas desde que receba, tenha contrato de associação com o Ministério da Educação e 99,999% tem, portanto, até para efeitos de apoio e para efeitos de acreditação da formação que dá, portanto, tanto na escola pública como na escola privada, a educação para a saúde, educação sexual, ou ao contrário, tem que ser dada. E depois em todos os ciclos escolares.
e bem como no ensino profissional, portanto, a educação sexual integra no âmbito de educação para a saúde. Repara, eu estou-me a lembrar agora, no momento, do que se passou com a minha filha mais nova, que tem 13 anos, e que já apanhou no 4º ano, e no 5º, e no 6º, a educação para a saúde, onde chegava a casa a falar de determinados temas que a irmã mais velha se preparava logo para me dizer isso é assim, para o de irmãos, e ajudá-lo. Coisas que a mais nova, só mais tarde, veio a ter conhecimento, ou seja, o que teve conhecimento foi através de nós em casa e pouco mais, portanto, era da relação depois, depois mais, quando os temas são falados, porque o tema falado na escola, com cálculo, entre professor e colega e alunos, é tratado de uma maneira diferente. E depois é tratado, muitas vezes, e mais à frente também vou falar sobre isso, por pessoas que o sabem fazer com especialização. Por muito que um pai em casa saiba, que pense que sabe dizer ao filho determinada coisa, e que até saiba, o filho pode não estar disposto a ouvi-lo. E se a questão foi posta por um terceiro, e ele até está disposto a ouvi-lo, é recebida de outra maneira. Uma outra questão também importante desta lei é que vem vamos lá, não é uma lei aplicável na generalidade para toda a gente, é chapa 3 para todos, não, vai ao problema da turma. Os problemas são abordados por anos escolares, como a doutora disse, e também por turma. Cada turma tem o seu projeto educativo. Ou seja, posso dizer que nós, a Associação de Pais, por força desta lei, e mais à frente também já vou falar nisso, participamos e colaboramos, e o que é que fazemos? Chamamos pais, que são médicos, que são psicólogos, que são enfermeiros, portanto, que vêm à escola falar às turmas dos filhos e a outras turmas sobre os temas em acordo com a diretora de turma e a diretora de turma em acordo com o Conselho Pedagógico que coordena todas essas coisas. Depois as parcerias. É muito importante as parcerias. Eu vou parar. As parcerias também é muito importante. E as escolas que trabalham este tema têm necessidade e fazem parcerias com várias entidades que vão à escola e trabalham os períodos. Há escolas onde é dada formação aos mais velhos para depois darem formação eles aos alunos mais novos. É a criação do Gabinete de Informação e de Apoio, que em muitas escolas e em determinados locais funciona como o único local onde o aluno sabe onde pode ir bater à porta, apesar de correr o risco, ou de ter algum, não é correr o risco, retiro o que disse, é ter medo com receio que o problema dele seja levado para os outros elementos da escola, mas aí é um local onde em muitas escolas os alunos vão recorrer, que geralmente quem lá está são psicólogos da escola. Depois aqui está o artigo 11, que é muito importante para nós, os pais, que é a participação da comunidade escolar. A comunidade escolar que inclui os encarregados de educação, os estudantes, as associações de estudantes e as associações de estudantes a fazerem um bom trabalho. E depois os encarregados de educação individualmente. Pode haver um pai que não é da associação de pais, que não quer participar da associação de pais, mas que se oferece à escola e vai à escola falar sobre o tema. A educação para a saúde, e agora para verem como é que o tema da educação sexual é inserido, não é excluído, inclui a educação sexual nos currículos de ensino básico, mas também inclui a educação alimentar, a atividade física, a prevenção de consumos nocivos e a prevenção da violência em meio escolar. Portanto, na educação para a saúde, todos estes temas são abordados. Não pode ser. Desculpem, mas... aquilo eu li que vocês não mereciam ser castigados com mais um. Pronto, caso de práticas e experiências de vida. Há 3 anos, na escola onde tinha a minha filha mais velha, como eu dizia há bocadinho, estes temas não chegam. Estes temas chegam, geralmente é a tal situação de um filho que leva para casa e à noite ao jantar, ou a falar com o irmão, ou com a irmã, e o pai ouve qualquer coisa, ou a mãe, e depois falarmos uns com os outros, os pais, e está-se a passar isso, vamos à escola, falamos com o diretor, e o diretor, que até é uma pessoa bastante aberta, no caso, expõe a situação, e sabe que o assunto fica ali fechado, e só em determinado momento, se é necessária a intervenção dos pais, da Associação de Pais, é que nós colaboramos. Tive uma experiência há 2, 3 anos
foi um caso até vivido no interior de uma turma, em que foi os próprios alunos que encontraram a solução para o problema. Em que foi detectado que havia determinado aluno ou aluna que era diferente, pronto, só porque era diferente, mas e depois havia um grupinho, depois nas turmas há sempre grupinhos, havia um grupinho que, através de mensagens, incomodava aquela pessoa. E o assunto chegou a um ponto em que o aluno disse para uns colegas: eu deixo-te vir às aulas. E foram os próprios colegas, estamos com alunos de 10º ano, foram os próprios colegas que puseram a questão, na altura, entre eles e à diretora de turma, de uma maneira bastante inteligente, digo eu, porque eles punham o caso como se fosse numa outra turma, não era naquela turma. Até para não, porque também não quiseram dar, não quiseram trazer ali para a sala o problema daquele aluno que também era da sala. Então, aconselhados por um pai, que é da Associação de Pais, e que é médico, disse: olha, vocês, o seu médico aqui não interessa para o caso, mas pronto, pediu ajuda, nós falámos com a delegada de turma, a delegada de turma falou com os outros colegas, a diretora de turma também teve conhecimento do que estava a passar, e então lá o assunto veio à discussão, dentro da sala de aula. E veio à discussão ao ponto de o grupo que estava a cometer, vamos lá, aquela bullying, que era bullying, simplesmente, se ter autorretratado. A turma reforçou-se, vamos lá, entre eles, chegaram ao fim do ano, pronto, não foi uma história cor-de-rosa, mas foi uma coisa em que o assunto foi resolvido ali dentro. Mas há muitos casos onde isto não acontece. E eu tenho conhecimento, não conhecimento, vamos lá, que se passou na escola, mas noutras escolas, situações muito graves, em que alunos que chegaram a quase a cometer o suicídio. Portanto, hoje em dia, eu acho que os nossos jovens estão diferentes. A maioria são muito mais abertos que o restante. Ou seja, dentro da turma, os nossos jovens, eu vejo lá em minha casa, com uma filha de 18, 13, e os canais que elas veem são os estrangeiros, porque os portugueses elas não veem. Há uma abertura completamente diferente. MTV e outras séries, outras coisas, completamente, há uma visão completamente diferente das coisas. Eu vou terminar pedindo-vos desculpa. Há muito para falar, mas queria deixar só uma nota final, que é dar os parabéns à ANCOS pela coragem de organizar este encontro. Nós, na Federação, andamos há 4 anos a pensar, mas ainda vamos naquele, vai andando que eu já lá vou ter. Porque isto, os pais só se preocupam nas associações de pais das escolas, é quando as coisas não correm mal. Eu agora tenho muitas adesões, tenho muitos contactos no Facebook das associações, tenho muita gente, porque assim, quando chegarmos a janeiro, está tudo normal, depois as pessoas esquecem-se novamente, se não houver problema. Continuem. E dentro daquilo que eu puder ajudar, eu Cefap LX, eu, Manuel Barata, todos comigo. Muito obrigado pela tua Começámos com meia hora de atraso, acabamos com 45 minutos de atraso, acho que nos portámos muito bem. As intervenções foram muito interessantes e agora algumas dúvidas rápidas para que a sessão da tarde não fique completamente comprometida. Eu só queria deixar aqui 2 ideias, uma é para a PF, outra é para a Associação de Pais. Há pouco começámos, até foi ali o psicólogo, o Henrique Pereira, que disse, e muito bem, não é, que a sexualidade tem muito mais de ver, não se resume única e exclusivamente à parte física, portanto, existe também o lado dos afetos. E, na verdade, a educação sexual não pode passar só por ensinar técnicas de prevenção de gravidez, métodos contraceptivos, técnicas de prevenção de doenças transmissíveis, portanto, educar para a sexualidade é muito mais do que isso. Por isso, não nos podemos admirar que 50% das escolas apliquem a lei, que desses 50% só na área de biologia e portanto, a lei, no fundo, não tem sido procedida.
porque e não tem que ver com o facto de se dar pouca importância a áreas como a educação cívica, porque até esses temas, fora da área da biologia, são tratados noutras disciplinas. É assim, há pouco a Rede Execo também disse, quando vai para o terreno, uma das coisas que faz é dar formação aos seus voluntários. A Contact também disse que é uma instituição credenciada e que dá formação aos seus voluntários. Não se pode esperar que esta lei seja implementada devidamente sem formar as pessoas que estão no terreno, que são os professores. Porque assim, se para um pai é muito difícil falar dessas questões, não é? E está à espera que a escola desempenhe esse papel, com o que será para um professor? É difícil, sobretudo, falar da questão dos afetos, porque educar na área da prevenção da gravidez, das doenças transmissíveis, das diferenças entre os aparelhos reprodutores e sexuais, isso é a coisa mais fácil. O resto é depois. Portanto, se calhar a APF, uma vez que está virada para essa questão, talvez devesse elaborar um programa de formação sobre sexualidade dirigido aos professores e oferecê-lo ao Ministério. Pronto, seria uma boa ideia. Eu quando ouvi o presidente da Associação de Pais, pensei que ele fosse listar os temas, porque se vissem a lei só lista temas, não diz mais nada. Quer dizer, lança assim a bola, tomem lá e agora desenrasquem-se. É giro. É assim, se calhar está na hora das associações de pais pedirem efetivamente ao Ministério, portanto, que haja formação para os seus professores para que a lei possa ser devidamente implementada. Mais uma ou outra? Boa tarde, o meu nome é Ana e pegando nas palavras da Maria, eu queria só dizer que realmente a formação de professores, não só para a educação sexual, mas também para a tolerância é fundamental, porque, como foi dito ontem pelo Cláudio, durante o visionamento do filme dele, a mudança começa, ou deverá começar, no seio familiar. Mas os nossos filhos crescem e, com meses de idade, ficam expostos a meios que transcendem o seio familiar. E aí começa, assim que eles começam a expressar o que são e o que gostam, com tenra idade, começam a ser vítimas de bullying. E, no meu caso, não foi por parte de crianças, foi por parte dos educadores. Foi assim que eu cheguei a Amplos, muito zangada. Fui forçada a ir contra os meus ideais e a tirar o meu filho, João, que neste momento tem 9 anos, do ensino público, porque eu não conseguia controlar a qualidade dos educadores, nem a educação que eles tinham para a tolerância. E era isto que eu queria dizer. Obrigada. Hi, my question is for Michelle. First of all, I want to congratulate you for your work. I think it's very powerful and very important what you do in schools. I was wondering if you have considered working also with the parents at the same time you're working with the children, and also with the faculty and staff of the schools, since discrimination is a learned behavior and it's usually learned within the family, and the teachers and the staff and faculty in schools are actually the ones in charge of these anti-discrimination policies that they have to be enforced, so that what happened to your child doesn't happen to any other child. I'm just also speaking from my experience. Thank you. Thank you for the question. The twofold question. Just one more question. One more question. Let's finish the questions. Oh, okay, so you're collecting questions and then... Okay. É interessante, eu queria relacionar a primeira intervenção da manhã com a última intervenção deste painel. A Eduarda dizia que no trabalho que se tinha surpreendido
por as respostas relativamente às pessoas que tinham menos de 30 anos e mais de 30 anos ser muito igual, e que as pessoas que tinham menos de 30 anos, no fundo, já tinha havido muita mudança de legislação, já havia associações, etc, etc, e, no entanto, não havia grandes mudanças em termos da abertura publicamente. E o que eu quero dizer é que as leis são muito importantes, mas não são as leis que mudam nada se quem está vivo, seja pais, professores, alunos, seja quem for, se não estivermos abertos para a necessidade da mudança e para a necessidade de todos termos os mesmos direitos e de vivermos numa sociedade mais bonita, mais justa, mais aberta. O que é que eu quero dizer com isto? É que acho interessante, entre aspas, por exemplo, uma intervenção que diz que quando a APF devia, se calhar, fazer programas. Concordo que o Ministério, quando cria leis, seja qualquer que ele seja, tem que dar formação. Eu quero dizer que a primeira formação que eu sou professora, a primeira formação que eu tive a nível da educação sexual e numa perspectiva da sexualidade atravessando todos os domínios da nossa vida, tal e qual como a Eduarda apresentou, foi dinamizada pela APF no ano letivo de 86-87, em que eu participei. Ou seja, a APF, de facto, devemos-lhe isto, que no nosso país, muito antes do Ministério, preocupava-se com a formação dos professores, das escolas que estivessem interessadas nesse sentido, para fazer formação aos professores. Portanto, aí, de facto, nós devemos isto muito antes do Ministério. Depois, a outra questão é, ou seja... eu vou acabar muito rápido. O que eu quero dizer é que as pessoas, quando estão preocupadas com a formação dos alunos, ou quando estão preocupados com a formação dos seus filhos, nas escolas arranjam meios para, de facto, fazerem essa formação. Nós, em muitas escolas, não foi preciso estar a lei toda certinha em 2009 e só em 2010, 2011 começar a ser implementada para as escolas que o quisessem fazer, faziam. Ou seja, o que é que eu quero dizer, e para terminar, a lei é muito importante para fundamentar, para podermos dizer, desculpa, o senhor lá por ser pai não pode dizer que nós não podemos fazer isso, porque a lei está do nosso lado. A lei, na minha perspectiva, serve para isso, para nos dar força. Agora, quando nós queremos trabalhar para os direitos, em todas as situações trabalharemos para os direitos. E aqui todos podemos contribuir, professores, pais, todos podemos contribuir. The twofold questions I was asked was one, parents to staff. First, our interlocutor is the schools and the Ministry of Education. That's the institution we're talking to. Parents are not, with a few exceptions, are not gathered collectively represented by one legal instance that we could, meet and discuss with. So, what I'm saying is that they're two different things, and in terms of education, they're complementary. There's school with state guarantees, and there's parents with many variations, and we will all agree that it's complementary. And in this complementarity, I think there's something at least to make it look positive first. Then I'll be addressing the question. But something positive is the safe space we have to come and deliver a message that we think is compatible with what is today, what we've been fighting for that, but what is today a priority of the ministry is to fight against discrimination and including homophobia. And that we had to fight for, and that is definitely not present in all families. So in this complementarity, it's good that there's
also some form of separation, because it does give us a safe space for raising consciousness, as I said. However, to some extent, I do believe that as it's complementary and not completely separate, there should be some form of pairing with the parents. And we've been saying that for a long time to every member of staff that we've met in schools. And in fact, it is happening. What's happening now is that schools are thinking that, hey, yes, sometimes they learn things, they discuss things at school, and then they go back to parents who could just cross out the idea and say, this is not to be kept in your mind. If it doesn't work once, say it again the next day and it'll work. So this is something we can't really fight against, and I think the good, well-intended and respectful way that has been done now is that the schools are doing sort of parent meetings in the schools, so they're coming, and we are invited. It hasn't happened formally yet, but we have our first edition of the sort in, I think, the coming month. So yes, we do want to be talking to parents, but we can't imagine, I don't think we should imagine them present in everything we do, unless we're talking about volunteers, which in fact already does include parents, because contact is what it is. Second part is the staff. Here again, we already do work with the staff, because we don't stand in any class without having met a board of directors or people in charge of whatever's not academic teaching. And we also inquire about local projects, local problems, because many times people call on us following some event at the school. That happens a lot. Sometimes it's included in a form of like 1 week long project on diversity or something very general like this, and we are part of that. So we inquire about this and we do work with them. And but I think the question was also raising consciousness among them, not just working with them to raise consciousness among pupils. That is a different issue, because we don't have the authority to teach teachers, basically. So the idea would be based on voluntary evening classes for teachers, maybe, if that's what you're thinking about. In a more general sense, well, first of all, you're right, because one thing I didn't say, because I was overtime, but I'll say it now, is that I don't think, and secretly that's why I also made you play the little game, is that I don't think you can do this type of thing without having experienced it yourself in terms of questioning your own representations, your own thoughts. It's not something you just learn with theory. It's something you need to look at yourself and tap into unseen resources to understand that there's something wrong with each of us, and that's the problem with discrimination. So we're not people who learn how to save the world. We're people who get dirty every day like everyone, and we just try to be the soap people wash with. Okay, I need to stop. Queria só terminar-se também por querer fazer só um apontamento que sim, de facto a preocupação da APF é ter materiais e ter formação. Já há muitos anos que iniciámos com esse processo formativo. Atualmente temos cerca de 15 cursos aprovados pela formação para professores. Grande parte do nosso banco de formadores
está certificado para formação para professores, quer dizer, é imenso, no fundo, o trabalho e o escopo que temos feito, mas, no entanto, não deixamos de sentir que, apesar de todo esse progresso e toda essa construção de recursos, o que tem vindo a acontecer é que no ano de 2010, 2011, há um boom enorme de pedidos de formação, porque a formação em sexualidade contribuía para a avaliação dos professores e por isso havia uma associação à progressão na carreira. Quando isso foi tudo congelado e quando os professores foram de facto retirados para só fazerem as atividades curriculares e quando há um desprestígio muito grande em tudo o que são competências cívicas, sociais, pronto, na verdade nós não conseguimos sequer abrir cursos para professores, não há quem procure, ou por questões financeiras, ou por questão de motivação, ou por questão da forma como estão a encarar todo o processo da escola. E é aqui que eu deixo a nossa preocupação, não é? No fundo, todas estas questões têm de ser alteradas. É óbvio que a lei permite-nos dizer não pode haver proibição do acesso à educação sexual, é um direito dos jovens poderem ter essa informação e quanto mais melhor. Não pode ser só um professor, tem que ser um coletivo, não pode ser só numa aula, tem que ser numa cultura de escola e é óbvio que a lei permite uma coisa muito boa que é o envolvimento da comunidade educativa e do envolvimento dos pais também nesse processo, porque também eles merecem ter educação, merecem ter espaço para poder refletir sobre o que é que está a trabalhar e ter a oportunidade, não é, também de melhorar. Nas escolas que trabalham o tema da educação sexual, os afetos são tratados. Vocês, se forem à net, encontram projetos interessantíssimos e que são trabalhados no terreno. Eu sei que vai muito da carolice dos professores, que lá estão à frente. Sempre, ou quase sempre, há ali ou um professor ou uma professora, claro, ali por trás daquele projeto. Mas há projetos muito interessantes, porque além disso há outra coisa. Os alunos cansam-se, porque depois os alunos começam a questão da luta contra a SIDA, os próprios alunos, e eu vivi essa experiência, é a mesma coisa. Portanto, os próprios professores, e depois seguindo os critérios estipulados pelo Ministério, tiveram também que tratar outros temas e abordar outros temas. Como tal, os aspectos também são tratados. A questão da formação. Nós, as associações de pais, não damos formação a professores, mas damos, alguns pais não gostam de ouvir isto, damos formação a pais. Os pais, quando falam em escola de pais, todos os pais nasceram ensinados, ninguém quer aprender a ir para a escola de pais. E então nós fazemos palestras. Convidamos os pais ao fim da tarde para ir lá falar. Convidamos alguém para estar presente, que é técnico, especialista e que vai abordar vários temas. Que vai desde o emprego, auxílios profissionais para os filhos desse segundo ano, mas pode também ir para os problemas das crianças do jardim de infância ou para os problemas de educação sexual. Desde a Educação Sampaio já foi à Escola da Ferreira, várias vezes. Portanto, há um trabalho que é feito, só que tem também limitações, porque depois estas coisas é preciso mobilizar e é uma bola de neve que é sempre muito difícil arrancar com ela. E há associações a fazer um bom trabalho nesse género, fazem 2, 3 palestras por período escolar, há outras que não fazem nada. Mas há quem faça. Agora, quem faz bem feito, a grande maioria faz bem feito. Muito obrigada. Agora, em nome da AMPOS, agradecemos muito aos nossos 3 convidados aqui no painel. Vamos terminar os nossos trabalhos. A organização resolveu protelar o arranque dos trabalhos da parte da tarde, por razões óbvias, para as 15 horas. Pedimos a todos que tentem estar mesmo pontualmente e informar que o almoço recomenda-se que seja passe a publicidade no Pingo Doce, obrigatoriamente, porque é o único sítio, parece que é o único sítio onde se pode comer aqui com alguma rapidez. Portanto, toda a gente aqui para o Pingo Doce parece que é para o